Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje o estudo bíblico tem o tema Diferentes nos dons, unidos no serviço. Domingo, 2 de agosto de 2020, eu convido você para uma breve oração. Maravilhoso Deus, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos a Tua iluminação e orientação para compreendermos aquilo que a Bíblia nos quer dizer. Em Jesus oramos. Amém. Sim, diferentes nos dons, mas unidos no serviço. Essa é uma semana que estamos estudando os dons espirituais. Por que eles nos são dados, como são dados, por quem são dados e como desenvolvê-los. Não é isso? Você já pensou como os discípulos eram homens diferentes uns dos outros, mas trabalhavam com o mesmo objetivo: divulgação plena do Evangelho de Jesus Cristo. A origem deles, personalidades, temperamento, caráter, sim, pessoas diferentes, muito diferentes, profissões diferentes, visão de vida diferente, visão de crença diferente, mas Jesus Cristo conseguiu de forma extraordinária unir harmonicamente essas pessoas com uma visão tão diversa para a mesma missão. Mateus, um cobrador de impostos, era preciso, exato e correto. Por outro lado, Pedro, muitas vezes, falava precipitadamente e era entusiasmado e impossível. João era bondoso e franco. André, sociável. Tomé tinha tendência natural de questionar e muitas vezes duvidava. Cada um desses discípulos, embora tivesse personalidade e dons diferentes, foi poderosamente usado por Deus para testemunhar dele. Isso é o exemplo de que na diversidade podemos ter uma produção focada e bem-sucedida. É assim mesmo que acontece hoje na igreja. A igreja reúne um monte de gente com origens, com histórias completamente diferentes, mas que caminham para o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Eu chamo você para ler o que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. O capítulo 12 é um dos livros onde o apóstolo Paulo, é um dos capítulos onde o apóstolo Paulo, em Coríntios, apresenta uma relação de dons espirituais e faz um discurso a respeito deles. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler a partir do verso 18 até o 22, que nos faz pensar sobre um prisma de observação porquê da diversidade e o desafio que isso nos traz. Diz assim a Bíblia: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. E o verso 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Imagina você sem os pés, não é isso? Imagina você sem os cotovelos. Já pensou você como seria o seu corpo sem os joelhos? Pois é. Às vezes desprezamos determinadas partes do nosso corpo porque achamos que elas não são tão importantes, nem essenciais. Mas a palavra corpo significa que há um conjunto de diversidade que funciona de forma harmônica porque existe exatamente esse conjunto de diversidade. E quando esse conjunto não está completo, então o corpo não funciona da maneira pela qual ele foi criado para funcionar.
Essas palavras podem ser adaptadas à realidade da igreja. Quando na igreja está faltando determinado dom, ela não funciona de maneira plena. Se você tem músicos, bênção. Se você tem pregadores, muito bom. Mas se na nossa igreja falta uma boa recepção, então já não estamos tão bem. Se na nossa igreja falta o dom de profecia, temos um problema aqui. Se nossa igreja não tem um serviço social, uma assistência social eficiente, sim, temos outra dificuldade aqui. A igreja vai funcionar plena, ou seja, o corpo de Cristo vai funcionar pleno, ou seja, eu e você comungando como irmãos, vamos funcionar plenos quando todos nós apresentarmos o dom que recebemos do Espírito Santo para fazer a engrenagem trabalhar na direção de alcançar o seu objetivo, qual seja apresentar Jesus Cristo como Salvador único e pleno da humanidade dos seus pecados. Ponto final. O estudo da lição segue dizendo o seguinte: Deus se alegra em tomar pessoas de diferentes origens, com diversos talentos e habilidades, para lhes conceder dons para o serviço. Quando você lê o comentário bíblico a respeito do texto que lemos, 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 18 ao 22, nós aprendemos o seguinte, eu vou ler para você aqui. Diz o seguinte, o comentário bíblico: se todos tivessem o mesmo dom, por mais importante que seja, nós não seríamos um corpo. Às vezes as pessoas são tentadas a buscar um dom espiritual que lhes seduz, que acham importante, que acham que tem alguma visibilidade melhor, que acham que dá um destaque dentro da membresia. E isso impede que o Espírito Santo lhes mostre como seriam felizes com um outro dom, o dom que na sua sabedoria o Espírito Santo separou para aquela parte do corpo de Cristo. Desejar um dom que não nos é dado pelo Espírito Santo é algo desafiador e até perigoso, porque nós podemos estar renunciando uma dádiva dos céus para fazermos outras pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo através do desenvolvimento daquele dom que foi separado para nós. O comentário segue dizendo o seguinte: a igreja deixaria de existir se todos tivessem o mesmo dom. Muitos tipos de dons espirituais formam um corpo. O comentário segue dizendo que eu e você, como corpo, nos reconhecemos como igreja. E esse é o fundamento, esse é o foco do estudo bíblico de hoje. Entendermos que de forma harmônica podemos ser felizes com o dom que o Espírito Santo elegeu para nos desenvolver como parte do corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo não é um grupo homogêneo. As pessoas pensam diferente mesmo, a beleza está ali. As pessoas sorriem por motivos diferentes, choram por motivos diferentes, se abraçam por motivos diferentes, elas se movem por motivos diferentes, elas se calam por motivos diferentes. A beleza do corpo de Cristo está na diversidade dos seus membros. Não é um clube de campo a igreja, com pessoas da mesma origem e mesmo pensamento. É um movimento dinâmico de pessoas com diferentes dons unidas em amor. Amor a Cristo, amor às Escrituras e comprometidas em compartilhar o seu amor e essa verdade com todo mundo. Os membros do corpo de Cristo têm dons diferentes, mas cada um é valioso. Não pense você que, por você ter um dom que talvez não te coloque em evidência dentro do serviço da casa de Deus, que não te chame, por exemplo, para estar sempre aparecendo lá na frente, ou usando a palavra, ou qualquer coisa dessa natureza, onde você seja visto ou notado por dezenas, centenas, milhares de pessoas, não é por isso que o seu dom é menos importante, porque todos os dons são partes importantes do corpo de Jesus Cristo, que somos nós.
O comentário segue dizendo: assim como os olhos, ouvidos e nariz têm funções diferentes, mas são necessários para o corpo, todos os dons também são necessários, sem exceção. O membro aparentemente mais insignificante da igreja é uma parte essencial do corpo de Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Para Deus, todos os dons são úteis. Não há um dom que o Espírito Santo traga que não receba a admiração solene de Deus o Pai, de Jesus Cristo. Porque eles entendem que estão montando uma orquestra onde cada instrumento vai emitir a sua nota no momento certo para que haja harmonia, alegria, felicidade, vitória. Eu quero dividir com você ainda um comentário a respeito do assunto de hoje, que ele diz o seguinte: preste bem atenção aqui, porque fala um pouco de dons espirituais e de talentos naturais. Muitos de nós fazemos confusão facilmente com esses dois tópicos. Mas ouça o que o comentário da lição tem para nós hoje. Todos, mesmo os incrédulos, podem ter muitos talentos naturais. É claro que todas as nossas habilidades, sejamos crentes ou não, vêm de Deus. Todo o talento que temos é dado por Ele. Os dons espirituais, no entanto, são diferentes dos talentos naturais em dois aspectos muito distintos. Primeiro, na maneira como são empregados, e segundo, onde são empregados. A motivação para os talentos naturais pode ser a autoglorificação. Não é isso? A pessoa nasceu com o talento de cantar e ela pode escolher cantar para se engrandecer. Não é isso? Isso pode acontecer sem problema, né? Agora, a motivação no uso dos dons espirituais é sempre glorificar a Deus. Quando você usa um dom espiritual que você recebeu, você está tendo o privilégio de glorificar a Deus o Pai, a Jesus Cristo e ao próprio Espírito Santo. Os nossos dons espirituais não foram nos dados para o nosso engrandecimento próprio, de maneira nenhuma. Você pode ser um ótimo pregador, você pode ser um excelente cantor, você pode ser um dirigente habilidoso, você pode ser um pastor com uma força ministerial acima do normal, acima da média. Sim, você pode ser um recepcionista de igreja admirado por todas as pessoas pela sua simpatia, educação e capacidade de memorizar nomes e tratar bem as pessoas. Você pode ser um professor de classe de estudo, ou da escola sabatina, ou da escola dominical. Isso independe. Alguém que realmente é reverenciado pelos seus alunos, querido pela capacidade de transmitir conhecimento. Tudo isso jamais deve ser um trampolim para o engrandecimento humano, mas sim do nosso Criador, que é o autor e o doador desses talentos, desses dons. Ainda temos um comentário que diz assim: os dons do Espírito são prometidos a todos que entregam a vida a Cristo. Sobre eles o apóstolo Paulo declarou: um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Sim, acredite na sabedoria, acredite na divindade do Espírito Santo. Se ele te entregou determinado dom, desenvolva-o, receba-o com alegria. Não fique olhando para os lados. Trabalhe com o Espírito Santo olhando para frente, caminhando nas direções das mansões celestiais. Receba o dom do Espírito Santo na sua vida, desenvolva esse dom, cresça de forma harmônica com todo o corpo de Cristo e trabalhe na salvação de almas para o grande dia de Jesus. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero te encontrar amanhã para um novo estudo bíblico para o nosso crescimento espiritual. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.